Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lisboa Podcast e aproveita para se inscrever e deixar o seu like, beleza? Bora lá! Fala galera, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lisboa Podcast. E se você não me conhece ainda, eu sou o Lucas Lisboa, sou o idealizador aqui desse projeto e tenho alguns amigos que ajudam às vezes nas fotos aqui. Hoje está aqui minha irmã Joyce e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o pastor de uma grande amiga minha, mas eu não posso começar esse podcast antes de falar um pouquinho do Xerimbão, que está oferecendo um cafezinho top demais pra gente hoje. É isso aí, o cafezinho bom. E se você quiser comprar um pacote de café desse com 15% de desconto, é só chegar lá no Xerimbão em frente ao Açaí e falar que você veio através do Lisboa Podcast, beleza? Bom, estamos aqui com o grande pastor Thiago Cortez. Seja muito bem-vindo ao Lisboa Podcast. É um prazer, é uma alegria estar aqui nessa tarde participando. Meu, você ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua história, um pouco do que Deus tem feito na sua vida, do que vai fazer ainda, né? Sim, temos sonhado bastante. Realizando esses sonhos que tenho certeza que Deus está em todos esses projetos. Amém, tá sim. Pastor, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, que eu acho que o senhor deve receber essa pergunta diversas vezes, o que significa Betsalel? Essa semana, inclusive, acho que antes de ontem, nós temos uma amiga de longa data aí também da igreja, e ela retornou novamente para os caminhos do Senhor, e ela me fez a pergunta, olha, meu esposo perguntou o que era Betsalel, e eu não soube responder, na hora deu um branco, fugiu da cabeça, eu falei, acho que já está na hora de eu pregar na igreja de novo a respeito da nossa identidade ali. Às vezes é para mim perguntar para a Sandra, só que eu esqueço de perguntar para ela. Sério? A Sandra vai saber responder, né, Sandra? Sandrinha, tem que saber, né? Portanto, Betsalel, esse nome ele vem do grego, que é Bezalel, na verdade, que é onde conta a história de Bezalel em Números capítulo 31. E pro hebraico tem a tradução que fica Betsalel, esse nome. O significado da palavra Betsalel é na sombra de Deus. Betsalel foi o cidadão responsável pela construção de todos os utensílios do tabernáculo. Lá em Números 31, a Bíblia vai dizer que Deus o encheu e o transbordou com um espírito de destreza e de... Fugiu a palavra da cabeça aqui agora. Oh, Jesus. Acontece. Mas é de criatividade. Legal. Isso, essa é a palavra. Que Deus o transbordou com um espírito de criatividade e de destreza. Então, quando Moisés chega para ele com todas as medidas de cada detalhe a ser construído, ele é o cara responsável pela construção de cada detalhe. Esse é Betsalel. Então, para os curiosos de plantão, assim como eu, tá aí a explicação. Na sombra de Deus, estamos ali caminhando. Muito interessante, muito legal mesmo. Exatamente. Eu não sabia, nem imaginava que pudesse ser isso. Foi além da é uma curiosidade. A gente imagina de tudo, né, pelo nome. Pois é. E assim, hoje o senhor está aqui na cidade, na verdade o senhor nasceu aqui, como a gente estava conversando um tempo atrás, né? Como que foi o processo, assim, para se tornar pastor? Esse começo, assim, para o senhor? Exato. Eu nasci, como já conversamos, né? Eu nasci em Sinop e a minha vida toda foi ali na igreja dos meus amigos, pastor Renan, pastor Tilica, na época, né, quem foi muito meu pastor foi o pastor Ariovaldo, na igreja presbiteriana renovada, e por ali eu fiquei 19 anos. Foi quando, né, surgiu todo o processo e meu pai abriu a igreja e desde então a gente já vinha, né, fazendo um seminário e tudo mais, e eu fiz um seminário do Paraná, né, minha escola de seminário foi feita no Paraná com o pastor Marcelo, e uma jornada árdua, longa, né, a distância, né, não ajudava muito, e no Paraná, diga-se de passagem, época de frio é terrível, e aí, não, aqui a nossa terra é bem quente, então quando dava a nossa escala, que era ali no meio do ano, o frio apertava. Então fizemos seminários ali, nos formamos em teologia e tudo mais. E desde então eu vinha caminhando como pastor auxiliar do meu pai, né, do pastor Adão. E a gente sempre preparou essa transição, né, sempre quis fazer essa transição, até então eu tinha uma gráfica e ficava mais de auxiliar. E os caminhos, né, como diz, a gente faz planos, mas Deus tem os planos deles, né, e
E não foi da maneira que a gente gostaria, né? Meu pai veio a falecer faz 2 anos, agora em março, e aí foi quando nós assumimos, né, a frente da igreja de forma integral. Foi quando eu decidi, então, me desfazer da gráfica que eu tinha, né? Vendi tudo. E hoje estamos de modo integral na igreja há 2 anos. Era a gráfica que fica do lado da igreja? Isso, a Gráfica Betel. Gráfica Betel. Já servimos bastante igrejas aqui na cidade, né? Então, e aí acabou que, aprove a Deus, assim, nos desfizemos dela e hoje estamos ali à frente da igreja. Deus tem abençoado muitas vidas, eu tenho certeza disso. Tem sim, muitas pessoas têm passado por ali. Tem sido um tempo precioso. Não é fácil, né? A jornada é puxada, mas é gratificante. Então, já que o senhor falou então que a jornada não é fácil, não é assunto das dificuldades, né? Como que tem sido as dificuldades assim no pastoreio, com os liderados? O que é mais difícil? São as pessoas, são as situações? O que às vezes tira um pouco a paz do pastor? Não, tudo, assim, o resultado é gratificante, né? O processo do caminhar que é puxado, né? Ali onde às vezes a gente se desgasta, né? A ovelha, como diz, né? A gente vê até no próprio Estragando, tem muitos memezinhos ali do pastor caminhando, aquele monte de ovelha, e sempre tem uma que vem dar uma cabeçada no pastor ali. A gente ri um bocado, mas é uma realidade bastante verdadeira. Mas eu acredito que quando o Senhor nos chama para esse propósito, Ele nos capacita. Então, vem junto, né, os frutos do Espírito, né, vem a mansidão, vem a longanimidade, vem todos os frutos para a gente saber lidar com cada situação. E também, de acordo com cada situação que vocês estão vivendo, o amadurecimento é gigantesco, né? Sim, também. Justamente. O amadurecimento, o crescimento, né, nas mais diversas áreas, né? Relacionamento conjugal, familiar, pais e filhos, jovens, adolescentes. Então, assim, para cada um é uma realidade diferente, é um desafio diferente. E, consequentemente, também as pessoas que andam mais próximas de vocês acabam se espelhando nas atitudes de vocês. Justamente. Também, né? Nós somos querendo ou não, somos um reflexo, né? Nós somos ali um referencial, por isso o nosso zelo, né? Em fazer tudo conforme a palavra do Senhor. Isso é muito importante, a gente ter pessoas do nosso lado que, se um momento a gente chegar a faltar, estão preparados. Exatamente. Para assumir aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Justamente. E assim é na nossa igreja também. Hoje a gente tem ali alguns pastores auxiliares também, o pastor Josimar, o pastor Vavá. E conhece da Rádio Master, inclusive hoje fazendo aquela cobertura toda ali dessa movimentação na nossa cidade. Aqui pra gravar com Pastor Vavá será bem-vindo aqui no podcast. É isso aí. Bacana demais. E assim, faz 2 anos que vocês assumiram o pastoreio ali, né? Isso, de forma integral, sim. Eu tenho certeza assim, que vocês viram experiências maravilhosas também, né? Coisas que marcam Sim. assim, a caminhada, né? E assim, no seu ver, assim, qual foi a experiência que mais marcou a sua vida, né, no pastoreio? Assim, de experiência sobrenatural com Deus mesmo, você e Deus na intimidade, assim. Sim. Lucas, eu vou te falar uma realidade. A minha família é uma família que vive de milagres, né? O dia que você tiver a oportunidade, fica aí o convite para minha irmã. Ela tem um testemunho extraordinário de vida, de cura, de milagre, de se manter viva hoje porque Deus quer. Então, assim, esse já foi o primeiro milagre que nós vivemos na nossa intimidade como família, né? E há pouco tempo ela passou por algumas dificuldades, muita gente orando, nós somos bastante conhecidos na nossa região aqui na cidade e tudo mais, e muitos amigos, né, pastores, líderes das demais igrejas, e mais uma vez nós vemos a mão de Deus trabalhando em favor da vida dela. Mas coisas que são, assim, é difícil a gente caracterizar um detalhe, né? Porque, assim, são muitas experiências que a gente vive. Mas uma das maiores coisas que a gente aprende na nossa caminhada com Deus, como a gente vem de um berço cristão, a gente meio que se acostuma a ver Deus sempre realizar os milagres. Em partes, justamente, Deus sempre satisfazer o desejo do nosso coração. Até que um dia ele fala, não, dessa vez não vai ser conforme vocês querem. E aí é onde a gente
de certa forma, na nossa natureza humana, a gente toma um choque, né? Um choque de realidade, porque Deus sempre fez. A misericórdia sempre chegou um pouquinho mais adiante. E de repente ele fala, não, dessa vez os planos são outros. E nos nossos olhos naturais, a gente não consegue ver, né? Porque o nosso Deus é o Deus que caminha pela eternidade presente, pela eternidade futura, né? A ele cabe o dia de amanhã, justamente. E a gente enxerga de certa forma limitado. Então, e muitas vezes a gente quer entender o porquê das coisas. E foi quando a gente viveu a experiência com o meu pai, né? Que veio a falecer de Covid, né? Há 2 anos. E, como diz, a gente estava acostumado a viver milagres, né? E milagres, como diz, ali na linha da morte mesmo, né? E, de repente, não teve oração, como diz, né? De forma mais aberta. Parece que a oração não chegou no céu, né? A gente clamou, gente do Brasil inteiro, de fora do país, orando, né? Meu pai também está em Sinop desde 84, meus pais, e justamente, bastante conhecido, muitos amigos orando, mas Deus quis recolher, ele quis recolher, e foi a experiência que eu acho mais marcante na minha caminhada, porque me fez entender muitas coisas, né? A gente aprende muito com o não de Deus. A gente costuma aprender com o sim, de ver a misericórdia, de ver o favor dele, mas o não também nos ensina muita coisa. Bastante. Né? E teve um pastor que diz que o Senhor recolheu a primícia da nossa igreja, né? Aquele que semeou, aquele que plantou. E hoje ainda, eu costumo dizer lá na nossa igreja, que hoje a gente ainda colhe fruto das orações que ele fez pela igreja. Hoje a gente ainda colhe muitos frutos de orações que ele fez. Então, assim, é uma... Se plantar certamente, você vai colher. Justamente. Mais que você não é uma lei que não falha. Mas vocês estão colhendo os frutos dele. É uma lei que não falha. Aquilo que a gente planta hoje, os nossos filhos vão colher. Alguém vai colher. Ainda que não seja nós, né? Mas a colheita vem. Porque a palavra de Deus, ela não volta. Não volta. Você não já volta. liberou essa palavra, então a gente certamente vai colher realmente. Exatamente. Por isso a gente encontra alegria até mesmo em meio às dificuldades, né? É o que o mundo tem dificuldade de entender em nós, né? Como cristãos. A nossa alegria, o nosso prazer em continuar caminhando e não desistir da jornada, e não desistir, e não abrir mão da promessa, né? Mas é continuar acreditando que Deus está fazendo, mesmo quando Ele diz não. É verdade. Eu lembro assim também que logo que eu descobri que eu estava com câncer, eu fiquei muito abalado, fiquei muito chateado, muito preocupado. É um choque, né? Só que assim, em nenhum momento eu questionei Deus por que eu. E no mesmo dia, em casa, de noite, minha esposa estava comigo no quarto e minha mãe estava sentada no chão, ela começou a cantar um hino e a gente se abraçou. Aí minha mãe levantou e foi pro quarto dormir. Na época a gente não estava na nossa casa ainda, a gente estava morando na casa da minha sogra e depois revezando na casa da minha mãe. Então eu falei pra Alexa, Alexa, toca tal música, a caixinha de som lá. Sim. Né? Ela começou a tocar outra playlist. Eu falei, Alexa, toca tal música. Ela voltava para outra playlist. De novo, Alexa, toca tal música. Pela 3ª vez. Ela voltou para outra música que eu não tinha pedido. Olha só. Eu falei, tem alguma coisa aí. De repente começou a tocar um louvor que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E eram exatamente as palavras que eu precisava ouvir. Olha aí. E assim, Deus me acalmou de uma forma tão grande, tão sobrenatural, que a partir daquele momento eu descansei meu coração. A gente, né, consegue entregar nas mãos de Deus, sim, literalmente, as situações mais adversas que a gente está passando, né? Com certeza. Inclusive a minha irmã que está aqui, eu tinha mandado foto do meu exame para ela não me respondia, porque como ela é médica, ela não me respondia. Exatamente. Eu ligava para ela não me atendia, mandava áudio, ela não ouvia. Aí eu passei na casa dela para falar com ela, assim, olha, aconteceu isso, ela falou assim, eu já sabia, só que eu não queria ser a pessoa de falar. Na hora a gente se abraçou, a gente chorou, ficou até emocionado. Que é outra parte muito difícil também, exatamente. A pessoa que vai te dar a notícia é muito complicado. Com certeza. Eu fiquei quase 1 hora dentro do consultório médico. Mas assim, nesse período, teve uma pessoa que chegou para mim assim, Lucas, você sendo cristão, o que você pensa do caráter de Deus, ele te colocando essa doença? Eu falei, o caráter de Deus não muda, ele não continua sendo bom. Então, da mesma forma que ele me apresentou a doença, ele me deu um escape.
Porque eu não precisei Justamente. ir atrás de médico. O médico lá de São Paulo que me ligou, ele falou assim, não, vem pra cá que eu vou cuidar de você. Olha E aí. assim, Deus foi abrindo as portas de uma forma que eu só descansei meu coração. Aí minutos antes de entrar pro centro cirúrgico, eu fiquei um pouquinho tenebroso, assim, fiquei com um pouco de medo, mas depois eu É acalmei. natural, né? Aí depois que eu acordei, tava tudo bem, as pessoas mais importantes da minha vida estavam do meu Estavam lado. ali. E a minha família, os meus amigos, estavam todo mundo orando por mim, e eu vi mais uma vez ali que Deus não me desamparava. Justamente, ele não desampara, ainda que ele diga não, ele não Pois nos é. desampara. É que a nossa natureza humana quer entender o porquê das coisas, né? E essa é a gente é muito parte limitado, difícil, né? justamente. Justamente. E assim, quando você fala de viver de milagres, assim, eu sei meio que é isso. Porque Exatamente. quando a gente foi pra Portugal também, as pessoas falam assim, ah, vocês foram pra Europa, vocês estavam ganhando dinheiro, vocês estavam muito ricos. Não, a gente foi pra lá com o propósito de viver pra Deus. E o que a gente viveu nos 3 anos que a gente ficou lá? A gente viu completa dependência de Deus. Porque em todas as áreas da nossa vida lá, a gente teve dificuldades. Só que em todas a gente viu a mão de Deus com a gente. Foi uma escola, né? Foi. Então as pessoas falam assim, mas o que você foi fazer lá? O que você foi aprender lá? Eu fui aprender a depender completamente de Deus. Na minha Justamente. saúde, na minha vida financeira, no meu casamento, no meu trabalho, em tudo. Até um violão Deus me deu. Olha só. Eu tava orando e eu falei pra Deus assim, eu queria muito comprar um violão, porque lá no Brasil eu tocava, eu cantava, e eu queria muito fazer isso aqui também. E Deus falou assim, você não vai precisar comprar um violão, eu vou te dar. Eu escutei claramente a voz de Deus. Olha só. Eu fui procurar na internet violão pra comprar, marcava com a pessoa, ela desmarcava em cima da hora, não dava certo. Aí um dia eu tava na mesa de som conversando com o meu pastor lá, pastor Eduardo, um abraço. E aí eu falei pro pastor, falei assim, pastor, tô querendo muito comprar um violão, o senhor sabe de alguém que tá vendendo um violão? Ele, olha, por um acaso tem um violão parado, se você quiser, a gente pode negociar. Daí eu falei, não, então beleza, então traz ele pra mim, quanto o senhor vai cobrar? Daí eu falei assim, Lucas, eu tô sentindo uma coisa diferente aqui agora. Eu tô sentindo que eu não tenho que te vender, eu tenho que te dar esse violão. Aí eu vi mais uma vez a palavra de Deus se cumprindo, a palavra que ele tinha Maravilha. falado comigo. Exatamente. Então, na simplicidade a gente vê o agir de Deus. Sim, Também. nas coisas mais simples. E assim, eu cresci em todas as áreas lá também. Porque coisas que eu não tinha a visão aqui no Brasil, lá eu podia enxergar o que eu estava fazendo de errado. E aí Olha. Deus fez com que eu amadurecesse muito. Então eu falo assim, que em 3 anos eu acho que eu amadureci uns 10 lá. É. A gente cresce, a gente amadurece. Deus Cresce. prepara pra gente certas estações da vida da gente, né? É aquilo que Eclesiastes fala, né? Que para tudo há um tempo determinado debaixo dos céus. Sim. Né? É o tempo de plantar, é o tempo de colher, é o tempo de crescer. Então, para tudo tem um tempo. Com certeza. E chega a estação certa na E vida da deserto gente. não é lugar de você morar, você Não, ficar ali, não é é lugar não. de passagem. Lugar de Você vai passagem. passar. Exatamente. Crendo, confiando em Deus. Se a gente Porque tem se você promessa, é deixar- confiar que ela vai cumprir, né? Porque aquele que promete, ele é fiel para cumprir. E a gente que assim, quem tem mente a Deus, a gente sabe disso. E quando as pessoas perguntam pra gente, não, mas como? Não, confia, calma. Essa é a parte difícil, né? Essa é a parte que o povo lá fora não entende a gente aqui, né? Experimenta pra ver. É bom demais, é bom demais. É É bom difícil, demais. mas é bom demais. Com certeza. E assim, no decorrer da caminhada a gente passa por diversas situações, às vezes engraçadas também, assim, né? Sim. O que vem na sua cabeça? A primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em algo engraçado que aconteceu no meio do pastoreio, assim. Cara, tem certas circunstâncias, assim, né? Como diz, tem circunstâncias e circunstâncias, né? Atendimentos e casos, desde quando até dentro da própria direção do culto, né? Dali já aconteceu, certa vez nós estávamos com um convidado de fora da igreja, né? E o culto acontecendo. E sempre tem o baterista, ele sempre é um cara à parte na igreja, né? Rapaz, e eu confesso que eu fiz parte da presepada ali, mas foi totalmente involuntário. O culto acontecendo, todo mundo concentrado, e eu não lembro, até o Lucas, meu primo, que estava na bateria, eu não lembro o que ele me pediu para alcançar para ele, e eu joguei e ele foi puxar aí o banco, e ele tava assim, como a gente tá sentado aqui com as pernas cruzadas, e ele foi alcançar, não sei se foi a baqueta, alguma coisa que tava perto assim, e ele não conseguiu tirar as pernas debaixo da banqueta.
Moço do céu, o tombo foi certo. E o barulho, né? Aí todo mundo olha, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? O baterista. Não, o baterista é um caso à parte na igreja. Mas acontece, são coisas que acontecem no nosso cotidiano. Com certeza. Essa semana eu gravei também com o Vitinho, Então, gente tava boa falando, demais. né, que uma vez ele tava ministrando e de repente uma criancinha chapou na porta do vidro. Acontece. E aí eu falei pra ele que no velório do meu avô, da minha irmã, Gente. aconteceu a mesma coisa. Sério? Imagina, todo mundo triste, chorando, Sim, de repente alguém vai e bate pau. a cara na porta. Que era um velório, todo mundo passou na risada. Sim, justamente, né? Ao tal do quebra-gelo, né? Com certeza. Desconstrói tudo aquilo. Nós estávamos no meio de uma pregação, o pregador ministrando, de repente o baterista ploft no chão. Rapaz do céu. Deve ter sido muito Não. engraçado. Todo mundo, né? Por mais que se segura, o sorriso abre. Com certeza. Tinha alguém filmando? Não ficou gravado. Olha só. Tá só na memória de quem esteve presente. Com certeza. Agora a gente vai fazer uma pergunta para os bastidores. Quer fazer alguma pergunta? Esqueci qual que você tinha feito. Sobre quando ele tá passando alguma dificuldade para quem que ele... Ah, é verdade. Sim, no decorrer da caminhada também a gente passa diversas situações que a gente precisa de ajuda. Sim. Muitas vezes a gente recorre a Deus, só que também Deus coloca coberturas espirituais sobre nós, né? Sim. E assim, como que tem sido no pastoreio as suas coberturas espirituais, como tem sido as dificuldades, Deus tem falado assim? Exatamente. A gente nunca, né, em todas as situações, a gente nunca procurou andar sozinho, né? A gente já teve, conforme nós conversávamos antes aqui, o próprio meu pai, né, andou muito com o teu pastor hoje, pastor Vitório, né? Fica um abraço, pastor Vitório. Gente boa demais, de um coração enorme, de um amor fora do comum. Né? Ele ainda acredita que ele ainda nos tem como filhos ainda. Há pouco tempo atrás ele esteve lá, passou lá na igreja, tirou um tempo junto com a minha mãe ali, ele, a Pastora Maria, e são preciosas, né? São pessoas que sempre que a gente precisa estão ali presentes, justamente, né? Para passar aquele bálsamo, né? De curando as feridas. Então, assim, é uma das pessoas que a gente tem um carinho enorme, né? O pastor Caio de Motum também, né? Alguém que muito querido pra gente, que sempre nos deu um suporte também, né? Do Mevan, e a gente caminha também sempre junto, e alguns outros pastores, né? Que a gente tem ali como diz, né? A gente tem um tempo de mesa, né? O próprio pastor Marcelo é um amigo do coração que a gente tem, a gente sempre se fala junto, por mais que a distância, né, como diz ali, a distância é grande, né? Sim. Pastor Marcelo lá do Paraná, e os amigos que a gente tem também aqui de ministérios, né? Na própria Presbiteriana Renovada, a gente, o pastor Tilica, né, como é conhecido, e o pastor Renan, o pastor Bruno, que eu acho que já esteve aqui também, se eu não me engano. Ainda não? O Renan já esteve, né? Também não. Por gentileza, né? Fica o convite para eles. São pessoas preciosas, né? Que a gente tem a oportunidade de caminhar, né? Junto ali na nossa jornada ministerial. Eu pergunto por conta de que, assim, é bem complicado, porque existe uma pressão muito grande de toda a igreja se espelhar Sim, no pastor. exatamente. Então, assim, exige muitas pessoas os olhares para o Senhor, né? Sim, Então, já existiu momentos que o senhor se sentiu mais fraco e pensou até em desistir do ministério, de se sentir assim, nossa, eu acho que eu não vou dar conta porque é um fardo pesado? Sim, eu acho que todo pastor de igreja local, principalmente, eu acho que se ele não sentiu um dia isso, ele pode esperar, porque é algo que faz parte do processo da caminhada, né? A pressão, as adversidades, as lutas que a gente enfrenta. E hoje, graças a Deus, a gente tem, né, ali pastores auxiliares que nos ajudam muito, né? O próprio pastor Vaval, o pastor Josimar, a minha mãe que pastoreia junto com a gente lá, a pastora Dolores também. Então, assim, a gente tem sempre um cuidado do coração do outro, porque existem, né, ninguém, como diz, né, ninguém é um homem de ferro, né? Todos nós estamos sujeitos a serem tentados, a cair,
né? E nas nossas limitações, como você diz, né? Na pressão, né? Da própria luta diária com a igreja, né? De estar ali sendo, querendo ou não, um referencial para um povo que você está apacentando, né? Então existe essa necessidade do cuidado, né? Do cuidado das emoções, do coração principalmente, da própria casa, né? Da nossa casa, eu, da minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, e que é um detalhe que não é fácil, né? Cuidar da nossa casa, principalmente ser pastor primeiro da nossa casa, não é fácil. Hoje eu tenho três meninos, né? O Theo, todos eles são de março. Agora, esse mês, todos eles completam, né? O Theo vai fazer 2 anos, o Benício vai fazer 5 anos e o Ravi vai fazer 10 anos. Rapaz, se eu não me engano, são 6 de março, 28 e 31 de março. Olha só. Tudo ali. Então, assim, e é um desafio, né? Ser pastor deles primeiro e cumprir, né, o que disse Jesus, né, que é introduzir esse DNA de Cristo no coraçãozinho deles, de forma que eles tenham um prazer em estar na casa do Senhor, né? Sim, os caminhos que eles têm que andar. Justamente. E é uma jornada puxada, né? Que eu quero honrar muito o coração da minha esposa, que é uma mulher valente. Stephanie, eu te amo, né? É uma mulher guerreira, valente, porque, cara, a gente, né? Eu sou pastor e eu também ajudo no Ministério de Louvor. Então sempre tem a questão de ensaio, aquela coisa, chega mais cedo na igreja, é tudo um processo. E com 3 crianças, meu amigo, sabe? Uma ainda de colo. Você sai ali 1h, 1h30 mais cedo, chegar na igreja, a hora que dá o culto, né? Como diz, a esposa já quer ir embora. Ela fala, não aguento mais, você tá doido? Então, assim, é uma realidade bastante difícil. Porém, temos vencido e nós cremos que Deus tem nos capacitado. Então, eu quero aqui honrar minha esposa, né? Que tem sido valente nesse tempo. Eu costumo dizer para ela brincando, né? Esquenta não, logo eles vão ter 15 anos. Aí eles que vão te ajudar. Aí eles que vão me ajudar, justamente. É isso aí. Mas Deus tem dado graça. Então a gente é grato por esses pastores que nos auxiliam no ministério, né? Dentro da nossa casa principalmente. Pastor Josimar, pastor Vavá, minha mãe, pastora Dolores. E a gente tem procurado sempre estar cuidando um do coração do outro, né? Para que a gente possa sempre estar ali. O que você falaria hoje para um líder que se acha autossuficiente, que não precisa de ninguém? Qual seria o seu recado para essa pessoa? É Bíblia, né? A Bíblia fala para a gente nunca caminhar só, né? Porque todos nós estamos sujeitos a ser tentados e a cair, né? Então, assim, a autossuficiência, ela é um perigo no coração do homem, né? Principalmente quando às vezes nós colocamos o diabo, ele vem, como diz, ele vem sutilmente colocando essa autossuficiência no nosso coração, né? A gente começa a ter status, começa a ter uma fama, uma certa relevância e às vezes, né, o estudo que a pessoa tem, né, o conhecimento, e aquilo começa sutilmente a se tornar um ego no coração dela. E como diz, né, a Bíblia fala que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a missão de vida dele. Então, se ele consegue fazer isso na vida de um líder, como dizer, a cereja do bolo para ele, né? Porque com isso ele destrói todo um rebanho, uma igreja, uma geração, uma família, né? Ele não destrói uma pessoa sozinha, isolada ali. Então, assim, se ele destrói alguém que tem uma certa relevância, aquilo causa um impacto muito grande. Sim. Então, assim, jamais ande sozinho. Jamais. Porque em tudo. Passou na cabeça dela que ela pode fazer as coisas sozinha, a dependência de Deus já acabou. Justamente. Porque se você está fazendo algo, não é porque você é bom, é porque Deus é bom com você. Eu li algo ontem eu estava com a minha mãe, nós estávamos rodando ali o Instagram e tinha um post do Luiz Hermínio. Se eu não me engano, ele está passando uma temporada nos Estados Unidos. Rapaz, e alguém comentou na foto que ele postou: não, porque ir para os Estados Unidos vai, né? Vim aqui na cidadezinha aqui de graça, que não tem recurso, que não sei o quê. Aí minha mãe, ele respondeu, eu falei, ele respondeu? Ele falou, querido, é o famoso, né?
Se você não me conhece, eu te convido a me conhecer, né? Você a conhecer a minha história, né? A minha trajetória de vida. Inclusive ele colocou, nós temos inúmeros trabalhos sociais que são investidos, né? Milhares de reais, de dinheiro, de reais ali, né? De investimento, que é a igreja, dinheiro do bolso dele mesmo, que é colocado, né? Em situações que ninguém está disposto a fazer. Então a pessoa vê, né, o famoso olhar digital, né? A pessoa vê o post, vê aquilo que é bonitinho e tem aquilo justamente, exatamente. Esse, né, é o mal do ser humano. Tem um amigo meu que ele é pastor de adolescentes numa igreja, no Mevan também, só que lá no Rio Grande do Sul, não lembro exatamente o nome da cidade, acho que é Ijuí, alguma coisa assim. E ele faz um trabalho que a igreja ajuda também, de ajudar jovens que estão presos nas drogas. Olha só. E assim, igual você falou, tem muitas pessoas que não têm coragem de fazer isso. Justamente. Nem imaginam que vão fazer isso na vida delas. Então, antes de você jogar, procura conhecer a história das pessoas. Justamente, porque às vezes você olhar o resultado... Conhecer, não julgue. Justamente. Né? Porque às vezes olhar o resultado de um trabalho e daí chegar lá e jogar pedra, né? É o que a gente costuma dizer, que só toma pedrada a árvore que dá fruto, né? Então, assim... mas ele foi muito sábio nas palavras dele, né? E convidou aquele jovem ali a conhecer um pouquinho da trajetória de vida dele, né? Por uma caminhada dele. Igual você falou aquela hora da cereja no bolo para Satanás, né? Sim. Assim, quem vê hoje o ministério de alguém formado é uma construção que está pronta, mas ninguém viu o muro ser levantado, ninguém viu as fundações, exatamente. Viu a pintura, ninguém viu a parte sofrida. Por exemplo, exatamente. Um bolo, para ele ficar pronto, ele vai pro forno, sim. Ele esquenta. Ninguém viu isso. O processo da massa, de amassar, do preparo, né? Ninguém repara. As então, pessoas só veem aquela coisa bonita, pronta. Não é que nós vivemos uma geração hoje que é a geração da comparação, né? Tudo eu comparo justamente. Eu olho o resultado e comparo com... Eu escutei alguém dizendo essa semana, né? Que às vezes a gente quer comparar o resultado de alguém com o processo que eu estou passando. Eu ainda não cheguei no meu resultado final. Porém, eu já estou comparando o resultado de alguém com parte do processo que eu estou passando. Isso é muito perigoso, porque eu não entendo o processo que a outra pessoa passou para ela chegar ali, né? Para ela ter aquele resultado. Então, às vezes, de repente, a gente olha, né? A mídia né, tem esse poder da gente olhar simplesmente, ninguém posta, como diz, os dias de lágrimas, os dias de choro, né? Mas assim, a gente vê na grande maioria o resultado daquilo que deu certo, né? A gente só vê, como diz, a cesta de 3, né? O pontinho de um sofrido ninguém vê. Então é muito perigoso a gente viver essa teoria da comparação. Por isso a gente tem que caminhar junto, né? É o melhor processo então, para a gente entender. Quem está com esse pensamento na cabeça, procura conhecer a pessoa que você está falando, né? Justamente, entender um pouquinho da história. O dia a dia dele ou dela, se ele passa alguma dificuldade, se ele tem algum problema psicológico, alguma coisa assim, não julgue, ajude. Né? Justamente, esse é o caminho, né? Hoje você pode estar julgando, mas amanhã você pode ser julgado. Justamente, e é uma, como dizem, uma linha muito fina ali, né? Entre um e outro. Então, por isso que a gente tem que... Os nossos olhos têm que estar voltados para a palavra, né? Para aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, tem que andar no caminho reto. Justamente, tem que estar na linha. Com certeza, mas é isso aí. Estamos chegando ao fim, então, nesse episódio 17 já, né? Deus tem abençoado, graças a Deus. E ele só vai soprar, né? Ele só vai soprar. Daqui a pouco nós estamos aí alcançando o estado do Mato Grosso. Amém. Né? Semana que vem não, daqui 3 semanas eu vou estar em São Paulo, vou estar gravando 2 episódios lá em São Paulo também. Olha que legal. Com pessoas que são bênçãos de Deus. Olha aí, viu? Tá vendo? Deus tá soprando. Opa, com Daqui certeza. a pouco nós já estamos aí a nível de Brasil, né? É isso aí. E abençoar muitas vezes, porque através do testemunho da sua vida, ou da minha Sim. vida, ou de outra pessoa, Exatamente. pessoas que estão assistindo podem ser salvas. Nosso testemunho ele serve para edificar outras pessoas, né? A nossa fé, aquilo que a gente passou e aquilo que a gente tem vivido em Cristo Jesus, né? Por isso a gente não pode jamais deixar de passar a oportunidade de compartilhar, né, com alguém aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Da onde que Deus nos tirou, para onde Deus está, né, nos levando, aonde Deus nos colocou. Então, assim, não perca jamais uma oportunidade de falar de Jesus. Com certeza. É isso aí. Essa parte que você falou foi o ápice, sim. Já vou cortar daqui a pouco para fazer uns reels, né? Maravilha. E é isso aí. Agora, para a gente finalizar, então, só um recadinho para quem está assistindo esse episódio ou quem vai assistir ainda. O que você diria para essa pessoa que ela ainda não teve um encontro com Deus?
um recado que você poderia dar do fundo do seu coração, assim, para essa pessoa, com mais sinceridade. Sim, eu aprendi algo que na minha adolescência que me marcou e eu costumo, né, é quase uma frase que eu costumo dizer todos os cultos que eu prego. Em Deus nunca é o bastante, sempre existe mais. Por mais que você tenha experimentado alguma coisa da parte de Deus, de repente, né, os jovens de hoje, né, de repente falam, pastor, eu já provei, Deus já fui levado aos céus, já fui arrebatado, né, de repente já fui curado de um câncer e coisas assim, mas eu quero te dizer que Deus tem mais, Ele é uma fonte inesgotável, por isso, torne-se você insaciável por Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Amém? Ele sempre vai nos surpreender. Nós nunca vamos estar ali, como diz, a nível dele. Ele sempre vai ter, como diz ali, uma cartinha na manga. Ele sempre vai nos surpreender. Com certeza. É isso aí. Para quem, só para finalizar aqui, eu tinha falado do câncer, né? Depois da cirurgia, as pessoas vão falar assim, e a quimioterapia? Como é que foi o processo depois? Eu esqueci de contar que eu não precisei fazer. Eu acredito. O tumor foi completamente retirado, não precisei de quimioterapia. E adivinha qual foi o único remédio que eu tomei depois da cirurgia? E só foi um comprimido. Um comprimido de dipirona. Olha só. Deus é bom demais. Bom demais. Deus é bom Se você demais. está duvidando de alguma coisa do que Deus pode fazer, Ele pode fazer muito mais. Pode. Ele vai surpreender, assim como já surpreendeu a minha vida, a do pastor também, da minha irmã e de muitas outras pessoas. Ouça o testemunho das pessoas e você vai ver o que Deus tem feito, o que Ele vai fazer e o que Ele já fez. Né? É isso aí. Pastor, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter vindo até aqui na minha casa, abençoar aqui esse podcast. Amém. E eu tenho certeza que pessoas vão conhecer mais de Cristo através da sua vida. Estamos ali, né, na Rua dos Cajueiros, 996, uma igreja simples, porém que ama as pessoas. Com certeza. Fica o nosso convite também para aqueles que quiserem participar junto conosco. É isso aí. Obrigadão por ter vindo aqui. Amém. É isso aí, que possamos caminhar juntos. É sempre um prazer estar aqui. É isso aí. Deus abençoe muito a vida de vocês, a sua vida também, pastor. E Obrigado. continue abençoando esse podcast. A gente já vai. Valeu. Tchau.